Bom dia, né? De novo para todo mundo, já que a gente vai começar. Estou gravando aqui, mas vocês fiquem à vontade para falar, se vocês quiserem também. E nós vamos falar então sobre a dependência emocional. Eu coloquei dependência emocional na visão das constelações familiares, mas a gente precisa entender primeiro o que é a dependência emocional. Exatamente, né? O que é dependência emocional? A gente está muito acostumado a ouvir dependência emocional de casais, né? Sempre quando a gente fala em dependência emocional, a gente pensa no casal, que um depende do outro, muitas vezes o homem dependente da mulher, muitas vezes a mulher dependente dos homens. A maioria é mulher dependente de homem, mas tem o contrário também, tá? Isso também acontece, e quando acontece também é tão ruim quanto, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a dependência emocional, os principais conceitos, né, sistêmicos que se aplicam aí na dependência emocional, porque é óbvio que a gente não é dependente à toa, né? Tem sempre alguma coisa na nossa história ou nos padrões familiares que acabam influenciando no nosso padrão de relacionamento. É uma coisa que a gente sempre fala, e já falamos de outras formas nas constelações, mas a gente nunca tocou nesse ponto específico de dependência emocional. Eu acho que é muito importante a gente entender que a dependência emocional, que é um tema que se fala muito, está se falando muito agora, as pessoas estão tomando consciência desse tipo de comportamento, mas a gente também precisa entender sistemicamente de onde vem isso, por que vem isso. Tá? Como ele se manifesta, né? E caminhos de cura e reconciliação. Porque não basta a gente conhecer, né? Como você estava falando, né, do caso do seu irmão. A gente precisa ter uma base para poder assimilar algumas coisas. Por isso que eu falo para muitas pessoas, né, quando querem vir para a constelação e não frequentam, não entendem, não conhecem e já querem partir para a constelação já direto. É importante conhecer o sistema, a filosofia das constelações, para a gente entender e aplicar na nossa vida. Não basta você visualizar. Com certeza, Lô, se você não tivesse toda uma base, esse trabalho não teria tanto significado para você. Tá? Você talvez não conseguisse compreender, nem entrar nesse fluxo. Tá? Se você não tem uma base, um entendimento, se você não se aprofunda nisso. Enfim, caminhos de cura. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre o que é a dependência emocional e também dar esse olhar, né, da ótica sistêmica. A imagem aqui, ela diz muito, né? Um coraçãozinho partido, metade em cada um. É como se eu não tivesse, que eu não fosse inteiro. Para eu ser inteiro, eu preciso do outro. Tá? Então, eu não sou inteira. Eu não consigo viver sem você. Que coração que bate pela metade. Precisa de um coração inteiro. Né? Isso é lógico que a gente está falando de uma forma análoga, né? Então, uma definição básica da dependência emocional é quando uma pessoa sente que só pode ser feliz ou se sentir segura se estiver com alguém. E ela depende do outro para tomar decisões e também se sentir amada ou até para ter a sua própria autoestima. Né? Quando você depende muito do externo, tá? É do outro que vem a felicidade, é do outro que vem a segurança, é do outro que vem tudo que me conduz na vida. É como se fosse o meu chão. Se o outro sair daqui, eu fico sem chão. Tá? E na visão das constelações familiares, ou na visão sistêmica, é aquilo que a gente falou.
são dinâmicas invisíveis que podem estar atuando, invisíveis ou inconscientes, né? Muitas coisas a gente até tem uma ideia quando está muito próximo, quando você, por exemplo, vivenciou uma família disfuncional, por exemplo, e esse modelo familiar acaba influenciando a sua forma de se relacionar, até de procurar um parceiro. Tá? Muitas vezes a gente procura ou totalmente diferente daquilo que eu tive ali na minha família de origem, ou eu vou ali repetir um padrão que eu sempre vi. Né? Muitas vezes. E daí quando a gente está falando, né, de expressa dinâmicas inconscientes que têm origem no sistema familiar. E também Daí eu falei, né? Quando a gente olha para a nossa família de origem e enxerga alguma coisa, de certa forma até você entende, né? É a forma mais fácil de você entender. Mas muitas vezes esses emaranhamentos, eles vêm de longa data, vêm dos nossos ancestrais, vêm de histórias que a gente não teve acesso. E daí vem para quê? Para se reorganizar. Porque existem repetições de padrões? Porque tem situações ou histórias que acabam se repetindo, ou que um membro da família, né, posterior acaba vivenciando algo muito semelhante de um ancestral. Porque aquela história precisa ser vista, porque aquela história precisa ser ressignificada. Bom, basicamente, como os padrões familiares influenciam os vínculos afetivos. Padrões, regras familiares, a forma que a gente é educado, aquilo que a gente recebeu, e muitas vezes já vem de muito tempo, né, na história familiar. Por exemplo, histórias de homens, vou falar de homens que traem, tá? Falar de homens, depois eu vou falar de mulheres também. Então, isso vai passando de geração em geração como se aquilo fosse o normal, vamos lá. Tá? E isso é tão normal, gente, que não passa só do homem, de homem para o filho ou para os próximos. As próprias mulheres reforçam isso. Muito. Quando? Quando elas falam, homem é assim mesmo, todo homem trai. Né? Não espere que você não vai ser traída, porque todo homem trai. A gente tem que aprender a conviver com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque de alguma forma eu também sou filha de mãe que também passou por esse processo e que, de certa forma, foi levando ou priorizando outras coisas em detrimento da situação, do que ela está passando. O que é isso? É uma submissão que a gente também vai passando, de geração em geração. Tá? Então, vem dos dois lados. E essas conexões que a gente faz, né, de relacionamento, e repetindo os padrões familiares, elas vão se perpetuando até que a gente tenha uma luz, né, ou uma força para ressignificar e mudar, mesmo se afastando daquele padrão. Quem é que falou em pertencimento? Você, né? Então, é justamente isso. Por que a gente não se afasta desse padrão? Porque a gente tem a necessidade de se sentir pertencente àquele meio, àquela família, ou de fazer igual. Inconscientemente, a gente está honrando a história, inconscientemente, mas não é funcional, é disfuncional. Tá? Minha mãe sofreu, logo eu estou sofrendo também como ela. Né? Ou meu pai sofreu, logo eu estou sofrendo como ele. E esses padrões, né, eles podem resultar em vínculos disfuncionais, é o que eu acabei de falar. Vínculos disfuncionais e dependentes nas nossas relações futuras. A gente visualizou, a gente viveu e a gente introjetou aquela crença, aquele formato, aquele comportamento. Tá? Então, isso fica muito forte ali, como se fosse uma verdade que eu preciso seguir.
Como é que isto aparece? Como é que a dependência emocional ela é apresentada? Basicamente, medo intenso de ser rejeitado ou abandonado. Tá? Então, pelo medo, as pessoas se submetem demais a situações que muitas vezes vão contra aquilo que ela pensa, muitas vezes vai contra aquilo que ela deveria aceitar, mas ela tem medo. Tem medo de ficar sozinha, tem dificuldade de dizer não, porque se eu disser não, o outro pode me abandonar. Tá? Se eu disser não ou impor limites, eu posso afastar ele de mim. Ansiedade quando o outro não responde ou se afasta, né? Gente, como isso é comum, né? E muito comum nas mulheres, tanto é comum que a gente vê, a mulher está começando um relacionamento, ela manda uma mensagem para a pessoa que ela está se envolvendo, o outro por alguma razão leva meio dia para responder ou responde no dia seguinte, passa 1000 coisas na cabeça. E a pessoa só está trabalhando. A pessoa só está trabalhando, a pessoa só está trabalhando. E isso acontece. Relato desse tipo a gente vê direto. Não calma. Como é? Né? Uhum. E daí você tem que trazer para o real, né? Escuta, e como é quando vocês estão juntos? Você sente que é uma pessoa distante de você? É uma pessoa que está atenta a você, que te respeita? Não, aí é assim, quando está junto, tá. Só que quando está distante, a pessoa fica insegura. Ela se sente insegura. Então, ela começa a criar um monte de fantasias aí. E ansiedade pelo afastamento. Sacrifícios constantes dos próprios desejos para agradar o outro. Eu acho que isso é muito importante a gente entender, porque a pessoa que é dependente emocional, ela está sempre preocupada em agradar o outro. E muitas vezes esse agradar o outro é a forma de, né, supostamente, controlar essa situação. Eu controlo, eu agrado, eu sempre faço muito pelo outro. A gente sempre falou muito aqui nos encontros o quanto muitas vezes o outro se afasta e a pessoa vira e fala assim, nossa, mas eu fiz tanta coisa por essa pessoa, eu fiz de tudo por ele e ele foi embora. Tá? Que também é o tal do desequilíbrio. Tá? Então, esse sacrifício aí, em detrimento a si próprio, tem muito a ver com o desequilíbrio. Eu dou demais, tá? E eu esqueço de mim. Tá? A gente esquece de nós mesmos. E daí a gente entende que o outro tem muito mais valor do que nós. A gente acredita que o outro tem mais valor do que nós. Principais conceitos das constelações familiares aplicados à dependência emocional. Nessas falas que a gente fez, né, nessa introdução, eu já falei dos emaranhamentos, daqueles vínculos invisíveis familiares, né? Então, só para fixar mesmo. Então, a gente pode desencadear ou desenvolver uma dependência emocional por conta de um emaranhamento que pode ser da nossa vida, né, da nossa família de origem, pode ser também de uma história minha mesmo, que aconteceu anteriormente, uma história de relacionamento que foi difícil, e daí eu transporto isso para as próximas relações na vida. Fez sentido? Ficou claro isso para vocês? Sim. Ok. Repetições de comportamentos, então esses vínculos, eles causam as repetições inconscientemente, tá? E o emaranhamento, ele pode perpetuar essa dependência emocional e ainda ir para as gerações futuras. Tá? A gente precisa observar que em algum lugar tem que parar essa história. Tá? Gente, a gente tem que entender que as pessoas, né, que vieram antes, elas tiveram condições diferentes das nossas, tiveram recursos diferentes dos nossos,
conhecimentos, uma série de coisas diferentes, né? O próprio momento social, o próprio momento de vida influenciou muito nesses padrões. E a gente continua repetindo como se fosse tudo igual. Mas isso, o que está por trás dessas falas? Dependência delas. Bem, eu acho que vem lá de trás também. Incapacidade. Eu estou dizendo que você não é capaz de dar conta sozinho. E a gente assume essa incapacidade. Eu não dou conta, eu sou incapaz, eu preciso me apoiar em alguém, no outro, para que eu possa ter capacidade de viver a minha vida. Tá? É aquilo que eu falei, é o meu chão, eu só consigo caminhar se eu tiver esse chão ali para me apoiar. Tá? Vai fazendo sentido isso. Bom, então, daí o outro conceito seria a hierarquia, né? Nós falamos dos emaranhamentos, nós estamos falando agora da hierarquia, ou mesmo inversão de papéis, que tem a ver, né, com a hierarquia ou com a quebra, né, da hierarquia. Quando a gente inverte papel, a gente tá se colocando num lugar que não é nosso, né, de um filho que toma o lugar do pai. Então, eu sempre falo, se você vive a vida da sua mãe ou do seu pai. Eu tinha um paciente meu que a mãe ficou viúva muito cedo, tinham vários irmãos, ele era o mais velho, e ele claramente, e assim, até verbalmente, você agora é o homem da casa. Que lugar que eu estou dando para essa pessoa? Marido. Do marido. Tá? Olha o peso disso. Tem muita gente que dá esse lugar, né? E é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. O que acontecia com este homem? Ele não conseguia estabelecer um relacionamento com ninguém, porque ele estava sempre muito voltado nas relações da família. Pai dos irmãos, né? Pai da mãe. Né? Então, é uma situação que não dá para você buscar um relacionamento saudável. O que acontecia quando ele buscava um relacionamento? Ele começava a ser pai da namorada, tá? Porque era esse o formato de família que ele tinha. Então ele só conseguiria sair daqui se ele continuasse sendo pai. Então é uma inversão de papel, tá? Filho assumindo o papel de pais, que podem causar desequilíbrios emocionais e prejudicar relacionamentos futuros. Claramente isso acontece. A gente vê na prática isso acontecendo, tá? Movimento interrompido em direção à mãe. Eu já falei de movimento interrompido, vocês se lembram alguma coisa? Vou recapitular. Movimento interrompido em relação à mãe é um movimento de amor que se quebrou por alguma razão. Pode ser por abandono, pode ser por abandono, é uma ruptura, ou muitas vezes uma doença que teve que afastar a mãe naquele período, ou muitas vezes nasceu um outro filhinho, ou a pessoa teve que se desconectar dessa criança para se conectar no outro. Condições, várias condições, ou mesmo morte, a perda mesmo dessa mãe que interrompeu esse amor. Tá? Então aconteceu algum tipo de ruptura nesse movimento com a mãe. Esta criança ela vai crescer e ela vai buscar essa mãe em algum lugar, tá? Para suprir, alguém que tenha que suprir esse lugar de mãe. Nesse momento, o que a gente faz? A gente se torna filho dos parceiros que estamos buscando, tá? Aquele livro que a gente sempre indica, aí Onde Estão as Moedas, tem alguns trechos que falam sobre isso, né? Quando, não necessariamente do rompimento só com a mãe, mas quando você não traz para você as forças que você deve trazer de pai e mãe. Então, nesse sentido, você busca no outro, nas relações, e por isso que eu falei, a gente está muito acostumado em falar só de relacionamento afetivo, amoroso, mas isso se reflete na nossa vida. Eu vou falar sobre os outros tipos de dependência. Esta forma de dependência, né, do outro é a mais próxima e a mais visível, acho que para a gente enxerga com mais clareza, mas muitas vezes a gente está num trabalho
e está vivenciando alguma coisa com uma figura de autoridade ali, que é um pai, por exemplo. Não é o pai, mas é um chefe, é um diretor, é alguém que está ali hierarquicamente acima de você, mas que você, devido à forma que você foi educado, devido ao padrão masculino que você introjetou ali, como foi essa figura, o que é que ela trouxe, você pode ter segurança ou não nessa relação, você pode ter um comportamento submisso em relação ao teu chefe, né? Ou depender da aprovação, né? Muitas vezes você tem ali tem muita bagagem, tem capacidade, tudo, mas você precisa dessa aprovação. Não estou falando de chefe, mas não necessariamente chefe, tá? Pode ser um colega de trabalho, eu preciso da aprovação do outro ali para eu me sentir bem, tá? Mas eu vou falar mais depois sobre isso. Essa interrupção ela pode levar a problemas emocionais complexos nos relacionamentos e na autoestima. Gente, é óbvio que uma pessoa dependente emocional tem problema de autoestima. Não dá pra gente falar que uma pessoa que tem autoestima elevada é dependente emocional. Dificilmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é como está a minha autoestima. Tá? Porque é só quando a gente eleva a nossa autoestima que a gente começa a criar força. Que a gente começa a entender qual é o meu lugar nessa relação. Né? Qual é o meu papel? Né? Será que eu dependo tanto do outro ou não? Tá? Indivíduos podem desenvolver dependência emocional excessiva em suas relações afetivas devido a essas rupturas, né? Voltando a falar da mãe, porque a forma que eu me relaciono com o outro, aquilo que eu busco no outro, está muito mais ligado à minha necessidade, à minha carência, do que aquilo que eu realmente preciso enquanto mulher, enquanto companheira. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá, eu sei que nem todo mundo aqui tem questões aí relacionadas à questão amorosa, mas a gente precisa se enxergar também em outras situações, para onde eu direciono minha dependência. Às vezes eu tenho uma dependência em relação a filhos. Em relação a filhos, gente, mas em relação a filhos, a gente diz que assim, é raro a mãe que não tenha vamos usar assim, uma certa dependência de ver a felicidade do filho. Se o filho está feliz, eu estou feliz. Se o filho está infeliz, eu estou infeliz. É raro uma mãe que não fique triste com a tristeza ou problema de um filho. Só que assim, como é que eu lido com isso enquanto mãe ou pai, tá? Como que eu encaro isso? Eu vou sofrer junto ou vou tentar dar um suporte? Tá? Eu preciso da validação dos filhos também. Muitas vezes a gente precisa de validação dos filhos, né? Então, vamos seguindo aí, entendendo e nos colocando aí, entendendo em que ponto, em que situações a gente se sente dependente. Manifestações dos desequilíbrios sistêmicos nos relacionamentos. Então, vamos lá. Daí a gente falou aqui dos tipos, né? Tipos de dependência emocional. Bom, afetiva e romântica é aquela que a gente está falando até agora, né? O tempo todo nós falamos muito mais desse tipo de dependência, que é muito mais fácil da gente entender, é muito mais corriqueiro, né? A dependência amorosa. E é praticamente isso. A pessoa que é dependente, vocês estão vendo aquela figurinha lá do canto? A pessoa dependente, ela acha que pode controlar o outro, ela faz de tudo para segurar o outro, ela se submete, ela se rebaixa para manter o outro ali preso nela, tá? Aqui também tem essa figura aqui de dependência. Ok, então eu acredito que a dependência afetiva já ficou clara para vocês de tudo que a gente falou. E a dependência familiar? A dependência familiar, ela está muito ligada a essa aprovação que a gente busca na família. Tudo que eu vou fazer, eu preciso que a minha família aprove. Todos os caminhos que eu escolho,
eles são pautados naquilo que tem a ver com os valores familiares. Tá? Se eu quero fazer alguma coisa muito fora do que a minha família pregou até hoje, eu me sinto culpada, eu me sinto pesada, eu não me sinto bem dentro dessa condição. Tem a ver também, né, com o pertencimento, né, porque eu buscando isso, eu fazendo como eles fazem, como a minha família faz, eu me sinto pertencente, eu não sinto a culpa de me afastar deles, eu tenho essa sensação boa. Agora, pensa naquele filho adulto que ainda precisa da aprovação do pai para tomar qualquer decisão, ou da mãe, ou mesmo dos irmãos mais velhos, sei lá, mas de alguém da família. Né? Para eu tomar uma decisão, para eu fazer, eu quero comprar uma casa, mas eu preciso, lembrei de você, mas você não precisa. Eu preciso da aprovação de alguém, eu preciso que alguém me dê esse aval. Nossa, isso me lembrou uma situação, eu lembro que eu estava vendendo a minha casa, a primeira casa que eu tive, a gente estava vendendo, e veio um casal jovem, né, para ver a casa, eles super adoraram a casa, né? Depois eles trouxeram o pai do rapaz. Mas esse homem olhava e só botava defeito na casa. Não, porque isso, porque aquilo, começou só assim. É óbvio que eles não compraram. Uma vez a gente estava vendendo e quem foi? A patroa do casal. Uhum. Menina, essa mulher tocou um terror na imobiliária que eles desistiram de comprar. Sim. Boa dependência. Dependência. Por isso que eu falo, é de uma figura de autoridade, não necessariamente. Era uma japonesa. Não me esqueço nunca da reunião dessa. Foi assim, tipo, surreal de doido. Sim. Mas gente, quando você depende. Quem é que depende dos pais? É a criança, né? Isso mostra claramente que você não tem autonomia, que você não está preparado, inclusive, para errar. Tá? Não, porque se eu fizer uma escolha e não der certo, vai todo mundo cair. Meu pai, minha mãe, família vai cair na minha alma. Tá? Então, isso é muito, muito claro. E a questão de devolver também, né, ela envolve culpa. Né? Porque quando a gente devolve, você se sente culpado aqui. Nossa, mas eu estou negando alguma coisa que é do outro, né? Por isso que eu sempre falo que o que importa, gente, é a postura. Que postura eu tenho nessa devolução? Eu amo muito disso. Né? Qual é a minha postura nesse momento de devolver? Eu estou devolvendo com arrogância porque eu sou melhor que o outro? Eu estou julgando o comportamento ou atitudes de quem veio antes? Né? Então, quando a gente fala em quebrar padrões, nós não estamos falando em ser arrogantes, porque eu sou melhor, vou fazer diferente, porque eu sou muito boa. Porque nós somos, e se a gente chegou nesse ponto, é porque nós tivemos essa base boa, a gente teve exemplos, a gente percebeu que aquilo dá certo ou não dá certo. Né? Então, quando a gente reconhece tudo isso, inclusive de ver a experiência deles, a gente tem mais é que agradecer. Eu falo assim, opa, peraí, eu não preciso passar também, né, por isso, porque eu já vi que isso não funciona e eles deram conta da forma deles ou não, mas eu não preciso carregar esse peso no lugar de ninguém. Tá? Então, se a gente tem esse cuidado, né, de fazer as coisas de uma forma mais coerente, de devolver esses pesos sem arrogância ou sem se sentir maior, e sim como filho, né? E sim como menor. E ela sempre falava, lembre-se, vocês são pequenos, os pais são grandes. E a gente devolvendo ali. E é os pesos mesmo, né? Que era importante pra gente quebrar, pra gente reconhecer, mas que dá pra andar sem eles, né? Sério. Com certeza. Bom, social, gente. Social é quando a gente faz de tudo para se inserir num meio. Isso é muito comum, a gente vê com adolescentes, mas acontece com todo mundo, tá? Em
qualquer faixa etária, qualquer tipo de grupo, né? O social tem muito a ver com a forma que eu me coloco nesse grupo, às vezes abrindo mão até das minhas crenças, abrindo mão de valores para me integrar àquele grupo, para me sentir pertencente àquele grupo, tá? Então, eu deixo de ser eu, tá? Eu tenho que seguir aquele padrão. Quantas vezes a gente entra num trabalho, e dependendo como a gente trabalhou em banco, a gente... Eu acho, não sei se vai caber uma vez, porque assim, eu era casada, não ia muito na balada. Aí eu fui numa balada e aí eu entrei para ver como que eram as roupas. E aí eu tive que me vestir para aquilo, porque aquilo... E só que depois eu falei, não sou eu. Não sou eu. Então, né, isso eu me senti mal, porque aquilo não era meu. Uhum. Né? Então acho que isso é muito... Só para poder me enquadrar naquilo ali. E nunca mais eu vou fazer isso. Porque é horrível. Mas é justamente... Né? Ser você, né? Para quem se enquadrar. Eu falei, ué, o que é isso? Quem é essa pessoa? Não, sabe, não estava confortável. Uhum. Não era eu, né? Tá. Isso... Então começa até... Por que eu fui na balada? Será que eu não soube dizer o meu não ali, porque aquilo não tem a ver comigo? Né? Por que eu fui? Né? Além de dizer um sim, ainda vou lá e compro roupa. Que você não vai usar nunca mais. Isso mesmo. Você veste para estar ali daquele jeito. Sim, para se sentir inserida naquele lugar. Porque às vezes a gente na juventude vai para esses caminhos e realmente não tem nada a ver, e você tá lá porque tem um grupo, né? E você quer ser inserido naquele grupo. Pertencimento. Gente, por isso que eu falei, tem alguns conceitos sistêmicos que eles estão muito presentes aí na questão da dependência, das dependências, né? Da necessidade de pertencer. A gente vê muito, sei lá, uma família de classe média que de repente começa a ter aí contato com pessoas de nível mais elevado. Isso tem muito. Tá? Daí o que acontece ali? Uma necessidade de seguir aquele padrão para poder se sentir inserido daquilo. Daí faz até o que não consegue fazer, o que não poderia, o que não daria para fazer. Como diz a minha cliente, é o pobre prêmio. Isso é legal. Nunca tinha ouvido isso. Mas é justamente, a gente precisa entender. Ele não pode. Mas ele faz. Por que faz? Porque se não fizer, ele tem que sair daquele grupo. Mas ele quer pertencer àquele grupo. Então ele faz coisas, se desdobra para estar naquele lugar. Então, é a questão social. Aí a gente falou de padrão social, mas tem vários, né? Eu estava falando de quem trabalhou, eu trabalhei em banco, né? A gente trabalha em banco, a gente começa a se vestir, parece um exército, né? Todo mundo bonitinho, daquele jeito, né? Os terninhos, na minha época era terninho, todo mundo de terninho. É um apresentável, mas é um apresentável dentro daquele padrão. Gente, eu dei esse exemplo mais para entender aí que é claro que tem situação, gente, que a gente faz e até deve fazer, é saudável fazer. Será que eu me visto ali da mesma forma? Ou será que eu entro dentro daquele padrão porque aquilo faz sentido para mim? Porque eu realmente, esse é o meio que eu quero viver, né? Então, a nossa imagem, ela tem muito a ver também. Eu preciso estar coerente com aquilo que eu escolhi. Então, se eu gosto daquilo, eu quero... Você trabalha com roupa, por exemplo. Se você trabalha com roupas e você veste qualquer coisa... Que imagem você passa? Que imagem você está passando? É igual a pessoa que trabalha com maquiagem. Ela... ela... Que vem de Mary Kay. Tem que estar maquiada. Sim, gente, são padrões que você tem que seguir, né? Quando é que isso é uma dependência? Quando você deixa de ser você, é o exemplo que ela deu, quando você deixa de ser você para se submeter a um padrão social. Isso é a dependência. Você não está sendo você não está sendo sincera com você mesmo, tá? Então, tem essa diferença. Eu estou quebrando os meus próprios valores, os meus próprios gostos, tudo que é meu, eu estou deixando de ser eu para fazer o que o grupo faz. Isso é o errado. Agora,
eu quero muito trabalhar em determinado lugar, eu gosto daquele lugar. As pessoas naquele ambiente usam determinadas coisas. Dentista, por exemplo, né? Quando você está atendendo, eu imagino que você tem a sua roupa específica para atender como dentista. Tá? Então, para você se sentir bem naquele ambiente, você vai daquela forma. É exatamente isso. Tá? Então, eu estou fazendo algo que eu gosto, algo que eu quero, algo por mim, e determinadas situações têm padrões diferentes. Eu vou para a praia, eu vou de biquíni, eu não vou de vestido longo, né, gente? Tem situações que a gente precisa fazer o que está ali no ambiente. Ficou claro para vocês? Isso, né, gente? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter para diferenciar o que é dependência, o que é simplesmente assim, eu estar coerente com aquilo que eu estou fazendo e aquilo faz parte de mim, dependendo do ambiente que eu estou. É um final de semana, é tranquilo, eu quero botar um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, beleza. Eu vou atender, eu quero usar uma roupa um pouco mais sóbria. Então, assim, a gente se adequa, né, para as situações. O que seria dependência emocional invertida? Quando eu sinto que o outro está sempre precisando de mim. Eu quero que você precise de mim. Eu estou sempre ali pronta para ajudar, mas eu me alimento disso. Deu para entender? Eu me alimento da dependência do outro em mim, tá? Mas isso é uma dependência. Mas nessa invertida é quando o cuidador, né, depende da dependência do outro. Eu dependo de você depender de mim. Então, se eu tenho esse tipo de dependência invertida, quem é que eu vou procurar para me relacionar? Pessoas frágeis, pessoas que precisem de mim, né? Só que o que acontece? Eu esqueço de mim, eu estou tão focada no outro, fazendo pelo outro, porque eu me alimento da gratidão do outro, por exemplo. É como se eu me alimento disso. Eu só me sinto bem, só me sinto fortalecida se o outro realmente precisar de mim. Quando esse outro não precisa mais de mim, o que acontece? Eu me sinto inútil, porque eu me perco. Eu só funciono se alguém precisar de mim. Deu para entender? Gente, essa é terrível. Essa tem a ver com o quê? Com o equilíbrio de dar e receber. E tem muita gente que só se doa. Tá? E se doa por quê? A gente fala, porque de alguma forma eu espero reconhecimento, eu espero que as pessoas gostem de mim, eu espero. Então, tudo isso, eu me coloco nesse lugar, né, generoso, bondoso, mas eu me alimento disso. Tá? É isso que me move. E eu esqueço de me amar. Tá? É muito comum acontecer também de pais que abrem mão mães, principalmente mães, abrem mão de uma carreira ou de alguma coisa para cuidar, né, do filho. Daí eu fiz de tudo, né? Daí os filhos crescem, vão pro mundo. Porque eu estive... Eu me anulei por você, né? Eu deixei de trabalhar por tua conta. Não, quem foi que pediu isso para você? Não foi isso. Então, assim, se a gente vai fazer alguma coisa para depois cobrar isso, você não está fazendo por você, muito menos pelo outro, né? Na verdade, você está fazendo esperando alguma coisa, um retorno, tá? Então, isso é muito delicado, a gente também precisa estar de olho. Então, vocês estão percebendo que, assim, é muito amplo, né? É muito ampla essa condição, da dependência. E isso está muito ligado com a nossa educação, com o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, né? Esse exemplo que eu falei, às vezes eu até me pego fazendo alguma coisa parecida ali, né? Sem querer. Sem querer, não, porque já está introjetado ali dentro de mim. Bom, a infantilização, gente. A infantilização é aquela incapacidade de desenvolver a própria autonomia, né? De ter
É muito próximo daquilo que eu falei ali, da pessoa depende muito da aprovação do outro, do aval do outro. Eu também só consigo viver se tiver alguém para cuidar de mim. Tá? Então, eu dependo do outro que cuide de mim. E é aquela pessoa que facilmente se frustra, né? Porque você não tem ninguém disponível ali para você o tempo todo, né? Para estar ali o tempo todo. Então, quando você tem essa dependência, mas a dependência carente, aquela dependência de quem precisa de alguém para cuidar de você. Nossa, muitas vezes eu atendi pessoas que falam assim, quero um relacionamento. Por que você quer um relacionamento? Porque eu queria muito encontrar alguém que cuidasse de mim. O que essa pessoa está buscando? Está buscando um pai, né? Então, quem é que quer isso? Quer que alguém cuide? Alguém que não tem ou não sente que tem capacidade para resolver as coisas, para fazer as coisas, para lidar com a vida. Então, essa dependência infantilizada é justamente porque ela não se sente capaz de fazer nada absolutamente por ela. Ela se sente uma pessoa incapaz. Eu não consigo fazer algo, eu não me sinto pronta para fazer, então eu dependo de alguém para fazer por mim. Tá? Às vezes a gente vê isso até filhos adultos, né, que ficam ali, às vezes a mãe já está velhinha, e estão ali naquela dependência daquela mãe. Velhinha e cansada, né? E cansada, e a pessoa não sente, acha que não consegue, por exemplo, conquistar nada por si próprio, então fica assim, na cola de alguém para que esse tenha ou forneça por ela. Tá? É aquela pessoa que acha que só vai conseguir ter uma vida se tiver alguém ali tomando conta o tempo todo. Gente, a pessoa se sente incapaz, gente, porque elas aprenderam que elas não são capazes, elas acreditaram nisso, porque possivelmente a própria educação que elas receberam não proporcionou essa autonomia. Tem aí uma questão bem interessante, a dependência emocional religiosa. Esse é triste. É complicado. Alguém estava falando alguma coisa de religião. Foi você que falou? Você falou, acho que do... Isso. E a Maria José comentou, né, não é qualquer religião, tá, gente? A gente não está falando de nenhuma religião especificamente. Então, quando você atribui tanta força ali, e muitas vezes é por um líder espiritual. Nossa, o que a gente já viu de abusos, né, de histórias abusivas aí. Na verdade, eles se aproveitam da dependência e da necessidade, porque eles, uma vez eu vi numa igreja assim, se você está desempregado, se você está com problema na sua casa, separação, alcoolismo, venha para, a gente te ajudará. Ou seja, todo mundo tem esses problemas. Gente, e isso pega muito fundo em algumas pessoas, né, que precisam acreditar nesses líderes, né, que buscam, porque isso que você falou, as ofertas são muito grandes. Se você tem isso, se você precisa disso, venha aqui que nós oferecemos. Porque muitas vezes as pessoas buscam tanta ajuda e não tem ninguém pronto ali para ouvir isso. E ali está um líder, ou uma igreja, ou um grupo, né, qualquer que seja, que de certa forma te oferece isso. É verdade? Você vai ter isso, ou você vai ter o reino dos céus, ou sei lá o que mais, mas a pessoa se sente acolhida e faz de tudo para isso, para estar ali dentro desse sistema. Gente, abusos financeiros, abusos sexuais, a gente sabe que isso principalmente também acontece. O financeiro, né? Ter certeza que você já tem um terreninho lá no céu. Tinha uma história, né, de terreno no céu. E é claro, gente, essas pessoas que caem nesse tipo de situação é porque justamente aquilo, elas não foram educadas para terem autonomia, para pensarem por si só. Muitas vezes o sentimento de incapacidade é muito forte, então eu preciso buscar algo, alguém ou alguma religião que traga isso para mim.
eu não consigo conquistar alguma coisa, eu não consigo lidar com um relacionamento que não está dando certo, eu não consigo lidar com a minha questão Desemprego, profissional ou financeira. bebida, Aham, drogas. sim. E a pessoa daí vem a culpa da pessoa, se ela discorda, se ela faz diferente, a culpa é muito grande, né? Então, ela foi tão inserido isso no mental, Do pecado. que isso fica tão forte que a culpa vem muito massacrante. Tá? E isso, né, a religião, ela traz uma submissão extrema a uma figura de autoridade espiritual, que é aquilo que a gente está falando aí agora. Por trauma ou abandono. Trauma ou abandono eu também já mencionei de alguma forma. Você já vivenciou alguma situação anterior que te fez, que te causou mesmo um trauma, que foi difícil. E a gente acaba levando, transferindo isso para as nossas relações. Ou muitas vezes você passou vivenciou relacionamentos dos pais mesmo, né? Que foi muito difícil. E daí você não consegue se conectar com alguém, você não confia nas pessoas, não confia nos homens ou não confia nas mulheres, ou entram num relacionamento exatamente parecido com aquele, repete aquele padrão, você vai para um lado ou vai para o outro, né? Então, é isso. Gente, ficou claro como a dependência emocional ela é ampla e como a nossa história sistêmica influencia, obviamente, né, nesse padrão que a gente vai adotando. Tá? Ninguém está livre de algum tipo de dependência. O que a gente tem que ver é uma dependência mesmo ou realmente é uma compaixão, é alguma coisa assim. Mas a gente tem que separar. Se eu estou me anulando em prol daquele formato, seja lá qual for, eu preciso reconquistar a minha autonomia, a minha confiança em mim mesmo, a minha crença na minha própria capacidade de fazer alguma coisa, principalmente nessa infantilizada, e na verdade em todas, né? Aqui nitidamente, né, a gente olha para esse rapazinho ali, é como se ele não pudesse viver sem o outro, né? Não posso. É como se fosse um vício, né? É um vício, isso. Eu vi algumas coisas. Isso, exatamente. É um vício. E é uma abstinência. Abstinência. Se você fica sem, a pessoa vai embora. É como se fosse uma abstinência. Você vai ficar viver lidando com o psicológico e tem vários picos, né? Uhum. E tem que afastar. Tem que afastar. Não, porque se a gente está falando de vício, né? Que eu dependo do outro, a ausência do outro me causa sensação de abstinência, a única forma que a gente tem é afastando os caminhos de cura e reconciliação pela constelação familiar. Bom, primeiro a gente tem que reconhecer, né? O que a gente sempre fala, né? Quando a gente faz um movimento sistêmico, a primeira coisa é a gente identificar de onde veio, né? Quando a gente percebe ou reconhece de onde veio aquele padrão, por que é que eu estou ligada a esse padrão, aquilo que você está falando, coisas que às vezes a gente não se depara, e muitas vezes a gente não se depara porque ainda precisamos de um pouquinho mais de força para poder visualizar aquilo. A gente precisa amadurecer um pouco, às vezes a gente precisa amadurecer um pouco mais para poder encarar aquela situação. Mas uma vez que você já identificou, você já reconhece, já está meio caminho andado. Eu já sei que padrão eu estou escolhendo, que padrão eu estou seguindo, por que eu estou seguindo. Daí eu preciso fortalecer o quê? A minha autonomia, fortalecer a minha autoestima, reconhecer aí a minha própria capacidade. Então são coisas que a gente precisa fortalecer. Aí, ó, reconhecer e honrar a dor antiga sem projetá-la no parceiro atual, né? Tudo que a gente já falou. Assumir o nosso lugar de filho, não como salvador, aquela inversão dos papéis que a gente falou. Restabelecer o vínculo com a mãe e o pai, ainda que simbolicamente, porque nem sempre a gente consegue, ou por dificuldades mesmo
de separações, às vezes até do outro. Tem situação de paciente que não consegue se conectar com os pais. Então, estão vivos, mas não dá, não conseguem. E eles não vão mudar nessa altura da vida. Então, a gente que tem que mudar aqui dentro. Por isso que, mesmo que simbolicamente, a gente precisa reconciliar. Isso com todos, tá? Olhar com respeito para o sistema e dizer, agora eu cuido da minha vida. Essa frase é fundamental, agora eu cuido da minha vida. Quando a gente, né, reúne forças para entender que eu posso cuidar da minha própria vida, eu vou dar meus passos, tá? Eu vou seguir adiante. Buscar o equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos, gente, é básico. Né? O equilíbrio é a fórmula de um bom relacionamento. A gente tem que se relacionar de adulto para adulto, não de pequeno para grande ou vice-versa. Eu não sou maior, nem o outro é maior, nós somos iguais em todas as relações. Então a gente precisa se abrir mesmo para novos padrões relacionais, a gente precisa deixar para trás esses modelos disfuncionais para poder se fortalecer numa nova forma de encarar, de lidar com o outro. Acho que a resposta mesmo está naquilo, no equilíbrio, em ressignificar, em reconhecer tudo que a gente precisa reconhecer, os nossos padrões para poder mudar. Crescimento pessoal, novos padrões relacionais favorece o crescimento pessoal e o desenvolvimento saudável nas relações. Tá? E vocês viram como é perigoso, né? A gente, quando está muito vinculado à dependência emocional, você sair de um relacionamento e pular para outro, ou só sair do relacionamento quando você já sabe que tem outro para te suprir, exato, tá? Então, nem sempre isso funciona. Concluindo, né, a dependência emocional, ela tem raízes profundas nos sistemas familiares, isso só para reforçar aí, influenciando comportamentos e relacionamentos, isso a gente já sabe. Caminhos para a cura realmente compreender os padrões familiares que permite a gente iniciar processos de cura e se desenvolver como pessoa. E a autonomia e relacionamentos saudáveis, a gente procurar por relacionamentos saudáveis, a gente fica às vezes tão inserida naquele relacionamento disfuncional e a gente não imagina que a gente pode mudar, virar a chave. E pode. Senão a gente cai, principalmente quem pula já de um relacionamento do outro, muitas vezes você vai lá e cai na outra armadilha, igualzinho. Cilada. Igualzinho, cilada. Ou às vezes até pior, né, Dalva? Ou até pior, sim. Isso que eu vi no filme ontem da Leila Diniz. Dela, né? Vou assistir. Porque não dá tempo, né? A pessoa nem se estrutura, nem conhece o outro e vai... É lógico que no começo tem máscara, né? E essa relação mesmo de dependência, né? Tipo, agora vai dar certo, mas não, né? Deu. E gente, é muito claro, pessoa que sai de um relacionamento e pula para o outro imediatamente, ela já está demonstrando ali que ela é dependente emocional. Deu até alergia na Lolo. Claramente é dependente emocional.